Boa noite, amados irmãos. Mais uma vez, com a graça e a misericórdia do Senhor, estamos aqui, eu e o pastor de Araújo, para cultuar o nosso Deus, Senhor e Salvador de nossas vidas. E é uma alegria estar com vocês através dessa mídia. Que Deus possa nos abençoar nesta noite, início de noite, com a sua graça e com o seu poder. Queremos então fazer uma oração de gratidão, como também de louvor e adoração a Deus. Vamos orar então. Você está aí conosco, nos ouvindo, possa acompanhar a nossa oração. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar, Pai amado, e te agradecer por nossas vidas, porque, Senhor Deus, temos liberdade de cultuar o teu nome, Senhor Deus, em qualquer lugar. Obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, Pai Santo, de louvar o teu santo nome, ouvir a tua palavra e, Senhor Deus, aprender de ti. Queremos pedir que o teu Espírito Santo venha nos conduzir, Pai amado, nesta hora, para que o nosso falar, o nosso agir, nosso pensar, sejam tão somente, ó Pai, instrumentos das tuas mãos para o louvor da tua glória. Pedimos a tua bênção sobre cada uma das pessoas que neste momento, nesta hora, estão nos escutando e participando, Senhor Deus, desse momento de louvor e adoração ao teu santo nome. Seja conosco, ó Pai, com a tua graça e o teu infinito amor, pedindo também, Senhor Deus, perdão dos nossos pecados, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, irmãos, dando início aqui ao culto desta noite, nós queremos ler a palavra do Senhor. Pedimos a você, se você estiver com sua Bíblia aí na mão, ou ligar no celular, nós vamos ler no Salmo de número 107. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 8. Salmos de número 7, do versículo 4 até o versículo 8, que diz assim: Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Amém. Que Deus aplique no nosso coração a palavra que lemos, palavra de vida, de consolo, de conforto. Aqui nós vemos uma grandiosidade da misericórdia de Deus, que Ele escuta o nosso clamor e vem nos socorrer. É o que diz o versículo 7, o versículo 6 e 7. Clamaram, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Nós vamos louvar ao Senhor agora com o cântico do nosso inário, o cântico de número 3. Eu vou abrir aqui um novo cântico do nosso inário, e vamos entoar com gratidão e louvor ao Senhor. A Igreja em Adoração é o título do hino. E diz assim: Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa ao teu louvor aqui, no dia para o culto reservado,
Com esperança olhamos para ti, teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória enleva os santos anjos de prazer. Amém. Louvado seja o nosso Deus pela essa oportunidade de estarmos louvando ao Senhor. E agora vamos nos alimentar da sua palavra. Então, nesta oportunidade estará falando o nosso pastor de Araújo, pastor da Igreja Presbiteriana de Caicó. Que Deus o abençoe, pastor, maravilhosamente, em nome de Jesus. Obrigado, querido, obrigado a todos, nosso boa noite, que o Senhor esteja te abençoando poderosamente nessa noite especial, hoje 10 de maio, também dia que lembramos o Dia das Mães. Que Deus esteja abençoando todos vocês aí, principalmente as mamães, e que seja uma noite muito especial para você e que seja de muita edificação. E dentro desse tema, desse espírito de comemorações, eu saúdo a todos vocês, em todos os cantos, aonde você estiver ligado aqui. No final, procurarei fazer alguma referência aí aos nomes de vocês, que muito nos alegra, tá bom, queridos? E convido você então agora a abrir a palavra do Senhor no livro do Gênesis. O livro do Gênesis, no capítulo número 21, dos versículos que vão do 14 ao 21. Livro do Gênesis, no capítulo de número 21, versículos que vão do 14 ao 21. Eu quero então fazer essa leitura com você, para que você acompanhe essa mensagem dessa noite e que ela venha frutificar no seu coração. E assim diz o texto: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Bérseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água, e deu de beber ao moço.
E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Nessa noite eu quero falar sobre mães vencendo a dor do abandono. Dias das Mães é uma palavra que é cheia de significado e é muito especial para aquelas que de fato tiveram o dom de serem mães. E no ideário de cada mãe, um lar em felicidade, aonde vivem felizes para sempre, ao lado do pai, do filho, vivendo em harmonia na sua casa. Infelizmente, nem sempre essa realidade se repete na vida de todas as mães. E muitas mães, de muitas maneiras, enfrentam momentos difíceis de abandono, de dor, de insegurança e de tantos outros sofrimentos que alcançam. E eu quero nessa noite, especialmente, falar para essas mães. Eu sei que nós temos muitas mães exemplares, com lares estruturados, e eu louvo a Deus pelas suas vidas, mas eu quero especificamente nessa noite levantar o meu olhar e a palavra de Deus chegar ao coração dessas mães, muitas vezes abandonadas, que têm que criar os seus filhos sozinhas, enfrentando lutas e muito sofrimento, deixando uma palavra de conforto, de que Deus é poderoso para cuidar de você e dos vossos filhos. Muito bem, no contexto de hoje, você já conhece o contexto da história de Abraão, Sara e Agar. Agar é aquela serva que foi trazida do Egito quando Abraão saiu de lá, e era uma jovem atraente, era trabalhadora, engravidou antes do tempo, o pai o abandonou, teve que mandar embora, o texto diz. Ela perdeu o emprego porque ela morava na casa da sua senhora Sara, ela não tinha amigos, a sua família morava distante e saiu errante pelo deserto. Talvez o retrato de muitas mães solteiras, talvez o retrato de muitas mães que hoje vivem assim. E eu digo para você, que se algum homem um dia te abandonou, o Senhor jamais te abandonará. Esse Deus que cuida de todos os seus, não os deixará e trará sempre o consolo e o sustento necessário para a manutenção. Sabemos que em um momento de incerteza, de fraqueza da fé, Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com ela. E ela então engravidou e teve Ismael. Foram 14 anos. 14 anos quando, de fato, depois de Deus cumprir verdadeiramente a promessa de Abraão ter com Sara Isaac, que o contexto aqui se coloca com o momento da sua expulsão. E ela foi expulsa de casa com o seu filho Ismael, seguindo sem destino, sem saber onde chegar. Então, queridos, isso tudo foi fruto de decisões, não que Abraão fosse um homem mau, mas tomou decisões erradas. E muitas vezes o sofrimento são decorrente delas. Eu quero que você acompanhe comigo, então, mães vencendo a dor do abandono. É isso que eu quero falar para você nessa noite. Eu quero que Deus o abençoe poderosamente. A primeira coisa que nós vemos diante desse contexto, dessa realidade, é a realidade de que muitas mães nos dias de hoje também sofrem. É uma realidade de Agar, mas também é uma realidade de muitas mães hoje. Essas mães estão de fato enfrentando a dor, a angústia. Nós vemos isso no versículo 4. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-a sobre o seu ombro. Também deu o menino e despediu-a, e ela se foi andando errante no deserto de Bérseba. Então, queridos, isso não foi algo que não produziu uma dor profunda, um sentimento de abandono, de rejeição, não só por parte de Agar, mas por parte do próprio filho Ismael. O que passou pela cabeça: se meu pai me ama, porque ele nos manda embora, porque nos coloca numa situação como essa? E eu quero que você entenda, Abraão não era um homem mau, foi apenas um homem que cometeu erros, e esses erros levaram a sofrimentos, como acontece com muitas pessoas hoje. Talvez você, mãe, hoje,
não tenha se relacionado com uma pessoa necessariamente má, mas as decisões tomadas por essa pessoa produziu sofrimentos, porque ele cometeu erros que não foram reconhecidos a tempo, e isso traz reflexo até hoje. E a Bíblia então diz que ele mandou embora, mandou que ela fosse embora com o seu filho, apenas com um odre de água, para um lugar que não sabia aonde ir, errante pelo deserto. Simplesmente ela foi e ela vagou pelo aquele deserto sem saída, e logo em seguida, além da dor dessa realidade de muitas mães, veio a escassez, e a palavra do Senhor diz que acabou a água. Aí no versículo 15, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E muitas mães que estão enfrentando escassez, falta de comida, falta de dinheiro para uma série de coisas, e nunca imaginou tal situação. H nunca imaginou passar por uma situação dessa, quando foi colocada dentro de um plano para gerar um filho de Abraão, para que fosse dado a Sara como cumprimento de uma promessa. E nós conhecemos a realidade e sabemos que não deveria ser assim, porque Deus cumpriria a sua promessa através de Isaac. Mas ela agora está passando escassez, e se não fosse ruim o suficiente a dor do desamparo, da rejeição, do abandono, agora vem a dor física, da fome, da falta de água. E muitas mães hoje não estão sofrendo só emocionalmente, pelo desprezo, pela falta de consideração daquele que gerou um filho. Por isso nós temos muitos reprodutores, mas pais nós temos poucos. O pai não é aquele apenas que gera, mas é aquele que cuida, é aquela pessoa que está ali sempre ao lado, provendo tudo que for necessário, emocionalmente e fisicamente, para a manutenção daquela família saudável. E ela agora passa necessidade, e vem então a desesperança. E no versículo 16 diz que ela se foi e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de flecha, porque dizia que não veja eu morrer o menino. Você, mãe que está me ouvindo agora, quem sabe você já perdeu a esperança, talvez você já se entregou. Eu não sei qual a árvore que você sentou, eu não sei se você já de fato desistiu, mas eu quero dizer para você que há um Deus que cuida de nós. E o desfecho dessa história de dor, de escassez, de abandono e de desesperança não vai terminar assim. E eu tenho certeza que na sua vida também não será diferente. Talvez você não saiba mais o que fazer com o seu filho, com a sua filha, diante do abandono e da dor. Talvez você já desistiu e apenas afastou-se para que não possa viver intensamente a dor das consequências. Mas ainda há solução. E é isso que eu quero compartilhar com você nesse segundo ponto, de que o que você deve fazer quando está enfrentando a dor e o desespero. O que deve fazer muitas mães no dia de hoje. E acompanhe o relato, e que você não faça isso sozinha, que envolva o seu filho que sofre, porque esse texto é magnífico, porque diz que Deus ouviu a oração do menino. Deus escutou aquela oração baixinha, um sussurro, quem sabe, e o Senhor ouviu uma oração mergulhada num choro. No versículo 17 diz: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhes: que tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde ele está. Um filho que ora, um filho que não apenas vê sua mãe desesperada, mas é um filho que também ora. Leve o seu filho a orar, a pedir a Deus. Ele pode não ter um pai presente, mas ele tem um Deus presente. Talvez ele não possa pedir ao seu pai físico, mas ele pode pedir ao Pai que está nos céus. E esse Deus infinitamente bom e misericordioso e poderoso, com certeza atenderá a nossa oração, a oração dos filhos que clamam. E quando então
nós olhamos para esse cenário, logo vem a promessa, e o Senhor diz para ela: ele será grande. Ele foi abandonado pelo pai, mas ele será grande, porque eu vou engrandecer-lhe. O pai carnal pode não ter dado valor devido a ele, mas eu dou. O pai carnal pode não ter feito o suficiente por ele, mas eu faço. Essa é a grande promessa de Deus. Não desanime, não desista. Talvez você, mãe solteira, hoje que está me ouvindo, e que você tem sofrido por causa do seu filho, não desista. O Senhor é por ele. O Senhor é assim como foi com Agar, será com ele. Isso é uma coisa maravilhosa. Essa é uma coisa maravilhosa. Por isso podemos compartilhar, por último, que o Senhor, ele dará a vitória. Há muitas mães, há uma variedade de mães que estão sofrendo nessa hora, assim como Agar. E nós vemos isso primeiramente com a provisão, no versículo 19. No versículo, nós temos a promessa no versículo de número ainda 18: ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão. E talvez o que esteja faltando é você levantar o seu filho, pega na sua mão e diga palavras de ânimo para ele. Talvez ele esteja caído, sem vontade de mais fazer nada. Então, isso é muito simbólico, isso é muito importante no texto, Deus dizendo: mãe, levante seu filho. Ele está caído, ele está desanimado, ele está sem vontade. Tem muitos filhos hoje, filhos de mães solteiras, aí dentro de um quarto, num computador, à frente de um celular ou de uma televisão, estão desanimados, não sabem o que fazem, não tem ânimo para nada. E talvez você possa pegar ele pela mão: meu filho, levanta daí, vamos seguir em frente, você tem potencial, você pode. Então você talvez não possa fazer muitas coisas por ele agora, mas você pode levantá-lo e dizer: você é forte como a mamãe, nós estamos aqui e nós vamos vencer. É isso que você deve fazer. Pega pela mão e levanta ele de onde ele está, de debaixo deste lugar, muitas vezes sem nenhuma perspectiva, e você pode pegar pela mão e levantar: meu filho, você precisa estar de pé, você precisa seguir em frente, e nós vamos vencer. Isso é maravilhoso, queridos. Então nós chegamos no 19, eu quero compartilhar isso com você, porque há algo maravilhoso nisto aqui, que é a provisão de Deus. Então abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço d'água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Eu quero que você entenda isso. Quando Agar saiu com o menino de casa, saiu apenas com odre de água, e Deus lhe deu um poço. O homem lhe dá tão pouco, minha querida, e talvez você esteja só esperando nos homens. Enquanto Abraão só pôde dar um odre, uma garrafa de água, um recipiente de água, o Senhor deu foi o poço inteiro. Ela pôde encher aquele odre às vezes que ela precisou. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. O homem pode dar coisas pequenas, mas Deus dá coisas grandes. Deus não deu apenas um odre, ele deu um poço. Mas o que é mais importante no texto é que ele abriu os olhos. Aquele poço sempre esteve lá, mas o sofrimento dela não lhe deixava perceber. Eu não sei quantas coisas estão ao seu lado que você não percebe. Mães que se frustraram, os pais abandonaram, nunca mais consegue ver ninguém que possa completar a sua vida. Embora exista vários ao redor, mas não consegue mais. A Agar não conseguia mais ver um poço d'água. Depois que ela recebeu uma garrafa d'água, um odre de água, e a água acabou, ela não conseguia mais ver o poço. Entenda isso, minha querida. Você não consegue mais ver as coisas grandes, porque você se acostumou com as pequenas. E ela não conseguia ver, mas abrindo-lhe Deus os olhos. Quem abriu os olhos delas foi o Senhor. Ninguém aqui, ninguém humano na terra pode abrir os olhos de alguém. Quanto mais você fala, mais a pessoa cega torna-se cega. Mas o Senhor Deus pode abrir os nossos olhos. E a minha oração é que Ele abra os seus olhos nessa noite, para que você não veja apenas o odre de água, mas o poço que enche todos os odres que se destinem a Ele. E esse poço só o Senhor pode dar. E Jesus disse: eu sou um rio. Aqueles que bebem desta água fluirão de dentro de si um rio que flui para a vida eterna. Só o Senhor pode matar a nossa sede.
Só Jesus pode matar definitivamente a sede do coração de um homem. E se você quer recomeçar, primeiramente vá até Jesus. Foi o que a mulher samaritana fez. Vá primeiro até Jesus. Aquela mulher ela tinha um problema de dependência de marido, ela era viciada em marido, já tinha tido 5 e não resolvia. E quando ela encontrou Jesus, resolveu na hora. Muitas vezes é isso que estamos precisando, encontrar Jesus. Eu quero terminar. Nós já estamos terminando. A nossa mensagem transmitida não é longa, não tem essa proposta, mas eu quero que Deus fale muito com você. Eu quero falar pouco, porque nós temos aqui, por final, o cuidado de Deus e o cuidado materno. Depois que Deus cuida de Agar cuida do seu filho. E o texto termina dizendo: e era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Deus cuidando deles e ela cuidando do filho. Enquanto Agar não encontrou uma esposa para o seu filho, ela não cumpriu sua missão. A missão da mãe. Quando a mãe, então, tem tranquilidade no seu coração de que o seu filho encontrou uma boa esposa, ela pode descansar. A missão foi concluída. E eu louvo a Deus por isso, que Agar concluiu a sua missão de uma forma maravilhosa. Isso é algo fantástico. E eu termino essa mensagem. Você que está nos ouvindo, talvez você se identificou com essa história. Talvez você foi uma jovem atraente, ou é uma jovem atraente, trabalhadora, mas engravidou sem estar pronta ainda para a gravidez. E talvez o pai do seu filho o abandonou. Talvez você ficou sem recursos. Talvez você não tinha amigos para confiar. E você teve que sair se virando aí pelo esse mundo afora. E você enfrentou a dor, a escassez, a desesperança. Mas um dia o Senhor ouviu a oração do filho. E Ele trouxe uma promessa. Ele deu a provisão. Ele cuidou de você. E você pôde cuidar do seu filho. Que Deus possa te abençoar poderosamente nesse dia. Dia dedicado a lembrar das mães. E hoje em especial, com tantas mães para ser lembradas, a mulher virtuosa, a Virgem Maria, Ana e tantas outras. Eu quis lembrar daquelas mães chamadas mães solteiras, mães que experimentaram o abandono, mas que Deus não abandonou. Que Deus te abençoe e te guarde sempre. Amém. Palavra abençoada. Nós ouvimos agora e vamos louvar ao Senhor também cantando uma canção que faz referência às mães, a nossa mãe. E vamos então cantar essa música com alegria. Diz o título: Por Minha Boa Mãe. No nosso inário, Novo Cântico, é o hino de número 397. E diz assim: Por minha boa mãe e pelo seu amor, na terra sem igual eu louvo-te, ó Senhor. É grande o bem que não tem que alguém possa me chamar de mãe, pois ela me cuidou da vida ao despontar, e aos pés do bom Jesus feliz me fez andar. É grande o bem que na alma tem que pode alguém chamar de mãe. Se pobre ou rico eu for, jamais hei de esquecer a minha boa mãe enquanto aqui viver. É grande o bem que na alma tem que pode alguém chamar de mãe. É grato aqui sentir de mãe o puro amor. Por ela o coração bendiz ao Criador. É grande o bem que na alma tem que pode alguém chamar de mãe. Graças a Deus. Pastor, a
palavra. Queridos, muito bom estar com você. Não saia daí rapidamente, porque o presbítero Miguel ainda vai ler uma poesia, uma homenagem em nome de todos os homens da Igreja Presbiteriana do Brasil que fez as mães. Mas eu quero abençoá-los agora. Agradeço a audiência de todos vocês, minha família querida aqui em Caicó e em outros estados como Campina Grande, Goiás, Brasília, em outros lugares, em São Paulo, né? E em vários locais deste país. Sinto-me muito feliz com a sua audiência, com a sua presença aqui nesta transmissão. Tá bom, meus queridos? E eu quero abençoá-los juntamente com toda a família do povo de Deus e todos os povos em todos os cantos. Tá bom, meus amados? Que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida nesta hora e sobre todo o teu povo que encontram-se dispersos por toda a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus os abençoe. Vamos ouvir a poesia? Então, queridos, amados, e principalmente as mães, todas as mães que estão nos escutando, as mães da nossa Caicó, e por que não dizer as mães do Brasil, as mães do mundo, são pessoas abençoadas, que Deus lhe deu um dom gracioso de gerar filhos, coisa maravilhosa. E hoje, como é o Dia das Mães, assim é dito, em nome da UPH, União Presbiteriana de Homens, eu quero ler uma poesia de minha autoria, mas em nome da UPH, dessa União Presbiteriana de Homens, em homenagem às mães. E assim eu escrevi: hoje, dia dedicado às mamães, quero agradecer a Deus por elas, não só hoje, mas todas as manhãs, do primeiro ao último, seja o dia delas. As mães, assim chamadas, dotadas para serem, desculpa, irmão, as mamães assim chamadas, dotadas para serem maternas, pelo soberano vocacionadas, embelezam os seres na terra. Parabéns, queridas genetrizes, quanta graça em vós se detém, em Jesus vocês são felizes, pois ele teve mãe também. Que esta data se repita vezes tantas, na alegria do Senhor nossa coragem. No pomar de Deus lindas plantas, bons frutos brotem de sua ramagem. É uma homenagem a todas as mães da Igreja Presbiteriana do Brasil, as mães da Igreja Presbiteriana aqui de Caicó, as mães que estão nos ouvindo, as mães, nossas mães, as mães do Brasil e do mundo. Que Deus abençoe a cada uma, em nome de Jesus. Desculpa pela falha, quando eu fui ler o celular, quis apagar aqui, mas deu certo. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus. O presbítero J. Roque está informando, a irmã Nessi vai completar 95 anos, meu irmão? Só por favor, digita novamente aí para que eu possa ver. E eu quero, nessa mãe mais idosa, vamos dizer, aí da nossa igreja, homenagear a todas, tá certo? E vamos lembrar do aniversário dela, com certeza. É um aniversário magnífico, né? Ele colocou a data do aniversário, passou, não deu para ver direitinho, mas depois nós vamos ver aí exatamente quantos anos ela vai completar. Obrigado, meu irmão Juscelino, obrigado a todos vocês, obrigado a esse povo santo, querido do Senhor, e nos veremos na transmissão ao vivo na quinta-feira, se Deus quiser, com a graça de Deus, e no domingo, mais uma vez, nós estaremos aqui reunidos, eu, o presbítero Miguel, com a graça de Deus, reunidos aqui até, enquanto vocês estiverem assistindo assim ao vivo, é porque o culto não começou no templo, né? Então é muito bom estar com vocês mesmos, viu? Fiquem com Deus e nós estaremos juntos com Ele. Um abraço muito grande. Amém. Aqui isso conclui.